turma do sexto ano! Hoje nós vamos ter aula de ciências. Eu sou a professora Thaís Costa e estamos na apostila número 10. Vamos falar sobre estado físico da matéria e suas mudanças. Vocês sabem do que a matéria é formada? Então vamos lá. A matéria é formada pela reunião de partículas que se atraem mutuamente. É a intensidade dessas forças de atração que determina em que estado se apresentará a matéria, que pode ser sólido, líquido ou gasoso. A matéria pode ser definida de uma maneira bem simplificada, como sendo tudo aquilo que tem massa, volume e ocupa um lugar no espaço. O que diferencia um estado físico de outro é a organização dessas partículas. Se elas estão mais próximas uma das outras ou mais afastadas, isto é, se estão mais agregadas ou menos agregadas. Por isso, os estados físicos podem ser corretamente chamados de estados de agregação. Agora vamos falar do estado sólido. As substâncias apresentam formas definidas e seu volume não varia de forma considerável, com variações de temperatura e pressão. As partículas que constituem o sólido encontram-se ligadas uma às outras por uma força de tração muito grande, de modo que não podem movimentar-se livremente, vibrando apenas em posições fixas. Agora vamos falar do estado líquido. As partículas que constituem o estado líquido não estão unidas fortemente, visto que deslizam umas sobre as outras, adaptando-se à forma do recipiente que as contém, mas estas forças de atração entre as partículas são fortes para que não ocorra variação no volume e as partículas dificilmente podem ser comprimidas. Agora vamos falar sobre o estado gasoso. As substâncias apresentam densidade menor que o dos sólidos e líquidos ocupam todo o volume do recipiente que as contém. Podem expandir-se indefinitivamente e são comprimidas com grande facilidade. Este comportamento pode ser explicado pelas forças de atração entre as partículas muito fracas, as quais possuem, portanto, alta mobilidade. Um exemplo de substância gasosa que está dentro dos balões de festas é o gás hélio. Ele é um gás nobre, sendo encontrado em seu estado gasoso para condições normais de temperatura e pressão. O que determina o estado físico da matéria é a organização de suas moléculas, o espaçamento entre elas e a energia de movimentação. Cada elemento possui um ponto de fusão e ebulição que definem o ponto crítico, isto é, em que a temperatura e pressão o elemento mantém ou altera seu estado físico. Agora vamos falar das mudanças de estado físico, que são fusão, vaporização, condensação, sublimação e solidificação. Fusão, passagem do estado sólido para o líquido por meio de aquecimento. Vaporização, passagem do estado líquido para o gasoso.
Esse processo pode acontecer de 3 formas diferentes: ebulição, calefação e evaporação. Ebulição é a mudança do estado líquido para o gasoso, que acontece ao se aquecer o sistema uniformemente, como o caso da chaleira, em que a parte da água evapora, de acordo com o aquecimento. Calefação é a mudança do estado líquido para o gasoso. Acontece de forma súbita, pois o material sofre uma rápida e significativa mudança de temperatura. O exemplo está na figura: gotas de água caem sobre uma chapa quente. Evaporação. A mudança acontece gradativamente, pois apenas a superfície de contato do líquido com o restante do sistema evapora. Exemplo: secagem de roupa no varal, está na imagem. Condensação, passagem do estado gasoso para o líquido por meio de resfriamento. Solidificação ocorre ao ser reduzido ainda mais a temperatura, resultando no congelamento, isto é, passagem do estado líquido para o estado sólido. Sublimação é a transição do sólido ao gasoso sem passar pelo estado líquido. Esse processo acontece quando a substância possui alto ponto de fusão e alta pressão de vapor. Exemplos: gelo seco, como está na figura, e naftalina, que também está aí na figura. Utiliza-se o mesmo termo ou ressublimação para o processo inverso, passagem do estado gasoso para o sólido. Vamos dar continuidade no ponto de fusão e ebulição. Ponto de fusão é a temperatura constante na qual um sólido se transforma num líquido. Os pontos de fusão e solidificação ocorrem numa mesma temperatura. Ponto de ebulição é a temperatura constante na qual um líquido passa para o estado gasoso. Aí está a imagem simplificada das mudanças do estado físico da matéria. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Até a próxima apostila. Tchau, tchau!